Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, e sempre chegamos com muita alegria para poder estar aqui com vocês, trazendo esse programa que procura esclarecer, consolar e nos educar, e juntos aprendermos mais sobre a doutrina espírita, buscando trazer temas que remetem às bases da doutrina para a gente melhor conhecê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Hoje, o tema que trouxemos é bênçãos e maldições, que surgiu a partir da pergunta de um ouvinte. Então, participe do nosso programa. Mande a sua pergunta, que a gente responde no Perguntas e Respostas, eu e a Isabela, e de quebra nos ajuda a fazer um programa que atenda os anseios de todos nós. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a nossa companheira Ana Luísa Nazareno, minha querida amiga, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, querida amiga. Para mim é sempre um prazer imenso estar nesse programa de tanto amor, de tanta luz, que esclarece tantos corações. Portanto, estamos aqui, com muita alegria no coração. Sempre. Vamos ouvir, acolher o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade para a gente começar a pensar e nos preparar para o trabalho que vem a seguir, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Perturbações, por Joana de Ângeles. Apesar de tuas boas disposições, surgem momentos em que estranhos estados da alma assomam, perturbando-te a lucidez e o entusiasmo. Esses consistem em desafios graves que podem levar a imprevisíveis resultados negativos. Surgem como depressão ou desinteresse, que deflui de uma observação infeliz, ou de uma palavra azeda, ou de uma discussão desgastante. Há ocasiões em que se manifestam como nuvens obnubiladora do discernimento, insistente que termina por gerar indisposição íntima, quando não leva distonias e agressividade mais contundente. Além dos fatores normais sociopsicológicos do relacionamento ou da emoção, originam-se interferência psíquica de desencarnados que se comprazem em aquietar, inspirando desespero e conduzindo a estágios aflitos. Vivemos em quase permanentemente intercâmbio psíquico com os outros, no corpo físico e afora dele. Mentes disparam dardos contra as outras, atingindo o alvo com pontaria segura e estabelecendo telefone de comunicação perturbadora. Interrompe a telepatia deprimente, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica. Sai um pouco e respira ar puro. Recorda os planos e ideias que acalentas. Dialoga um pouco com alguém que te inspira a simpatia. Ora por alguns instantes. Estes expedientes expulsarão a onda de perturbação que te envolve e tornarás ao estado de tranquilidade. Esse texto foi de Episódios Diários e tem outro que ela fala sobre a oração, do livro Vida Feliz. A mentora fala assim: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar. Incorpora-os aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes.
Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Voltamos após um momento de reflexão e já vamos engatar o papo com a Ana Luísa, porque nós duas não gostamos de falar. De jeito nenhum. Então, Paty, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como eu anunciei na abertura, o tema é bênçãos e maldições. E já referenciando para vocês depois estudar, Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Esse item, bênçãos e maldições, é a última pergunta desse capítulo. Então, a gente sempre recomenda voltar um pouquinho. Se puder estudar todo o capítulo, seria perfeito. Mas se não der, para poder entender a temática, vocês podem pegar desde a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, e também dos pactos, e o outro item, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Ajuda a entender o tema, mas reforço que seria muito bacana estudar o capítulo 9 todo para poder entender perfeitamente a temática. E aí, Ana, eu te convido para a gente, nesse primeiro bloco, conversar do emissor, daquele que tem a intenção de lançar tanto a bênção e a maldição. E aí eu começo te perguntando assim, temos essa capacidade de abençoar e amaldiçoar alguém? Olha, de poder, nós podemos. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque o resultado nem sempre é aquilo que nós esperamos, tanto nas bênçãos quanto nas maldições. Quando nós abençoamos alguém, nós estamos em sintonia com o alto, com os bons espíritos, e tudo voltará também para nós em forma de bem-estar, de luz e de amor. Na maldição também, nós vamos estar em sintonia, só que nesse caso com espíritos inferiores, ainda ligados ao mal. Nós podemos ter certeza de que, assim como as bênçãos enviadas a outrem, são energias boas que recebemos de volta. As maldições são também energias deletérias que recebemos também de volta. Tanto as bênçãos como as maldições só acontecem realmente se aquele a quem elas são dirigidas estiverem na sintonia de quem as envia. Então, poder a gente pode. Agora, temos que saber como é que elas vão chegar no ponto que nós estamos enviando bênçãos ou maldições. Interessante, Ana, que você falou uma coisa muito importante. É como se fosse um bumerangue, né? Tudo que eu lanço, volta. Exatamente. Tanto de bom como de ruim. Se vai chegar no endereço, a gente vai chegar nesse ponto. Mas o mais importante que a gente começa a refletir e constatar é que tudo aquilo que eu lanço no universo, tanto de bom para o meu próximo, como também de ruim, volta também para mim. Então, isso Com já certeza. é uma importante informação para a gente já guardar no coração e na mente, que de tudo aquilo que a gente lança, volta. Então, é importantíssima essa tua fala. Né? E aí, eu já passo para ti. Então, já que a gente pode fazer isso, temos essa possibilidade, logicamente respeitando vários critérios, principalmente da necessidade e do merecimento e tal, que a gente vai ver. Como isso se dá? Olha, o responsável realmente por tudo e por todos os acontecimentos são os pensamentos. Então, tanto as bênçãos como as maldições são forças mentais que se concentram na mente pelas forças dos sentimentos e são emitidos em direção àqueles que propomos ser o alvo de nossas intenções. Então, tanto uma quanto a outra somente se acoplam na criatura visada se Deus o permitir. Se desejamos o bem a certa criatura e ela não merece esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontrem sintonia. Mas não se perde. O universo sabe conduzir direitinho tudo isso. Agora, da mesma forma, quando a gente faz com o mal, se eu desejo o mal,
deseja um mal a certa criatura e ela não merece, esse mal não tem de passar, se ela não tem de passar por nenhuma prova, esse mal é desviado para os lugares que lhe cabe atingir. E a primeira pessoa, o primeiro elemento vai ser aquele que mandou. É para onde ele volta, né? Tanto as vibrações do mal quanto as do bem voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando sua fonte ou prejudicando. E aí, às vezes, a gente vê certos espíritos que são convocados para, espíritos ainda ligados ao mal, convocados para ir até a outra criatura fazer o mal. Quando ele chega lá e encontra aquela criatura no bem, no amor, na paz e na oração, ele fica com raiva e volta para prejudicar quem o enganou, porque ele não tem condição de fazer o mal. Então, toda essa situação de bênção e maldição acontece no pensamento. É o nosso pensamento que tem essa força para lançar essas energias e que por isso é que nós temos que ter o controle desse nosso pensamento. O que nós pensamos? Às vezes eu não digo nada, mas o meu pensamento está assim, girando, e aí quantas vezes a gente se engana quando diz assim, o silêncio é uma prece. Nem sempre o silêncio está sendo uma prece. Às vezes o silêncio exterior para o exterior, mas dentro do indivíduo está sendo um grande tumulto. Então, é assim que se dá as questões das bênçãos e maldições. Aí, Ana, a gente já meio que falou, mas é importante a gente deixar bem claro, né? Que se tem consequências para o indivíduo que está lançando tanto a bênção como a maldição. Então, a gente já acordou que sim, né? Tem muita consequência, sabe? Tanto para um quanto para o outro. Quem abençoa vai estar com uma sintonia boa e os sentimentos de amor, eles são enviados para quem nós estamos abençoando. Não tem coisa maravilhosa do que a gente chegar e dizer para o nosso filho, para o nosso a pessoa que a gente ama, para o companheiro, dizer, Deus te abençoe. Sempre. E aí a gente começa a emitir que haja luz para ti, isso daí é uma força muito grande para ajudar aquele que vai receber, se ele merecer, ele vai receber, entendeu? Desviando ele de tanto mal, como também para quem está dirigindo essas bênçãos. Então, quem lança maldições vai desejando o quê? O mal para o outro. Também vai estar em sintonia, só que essa sintonia é com o mal. Então, assim como a bênção retorna para quem está abençoando em forma de paz e harmonia, a maldição vai retornar em forma de sofrimento para quem a lançou, em forma de angústia, em forma de tormento. A criatura, às vezes as pessoas não sabem por que estão sofrendo tanto, mas deve parar para se lembrar. Quantas vezes eu agi desejando o mal para o outro? Então, bênçãos e maldições têm consequência para aquele que abençoa ou aquele que amaldiçoa. Interessante, Ana, que às vezes a gente diz assim, nossa, do nada eu estava numa dificuldade, apareceu a solução, apareceu alguém para ajudar. É muito disso. A gente lança o bem para o próximo, né? E na hora que a gente precisa, esse bem, como você falou, que ele busca os caminhos, né? Com a providência divina dá esses caminhos, aí o auxílio também vem quando eu preciso, porque eu sempre estou me dispondo a ajudar, a lançar esses bons pensamentos ao meu próximo, e quando eu preciso, ele retorna também a mim como forma de auxílio, da mesma forma como eu amaldiçoo. Se eu estou todo o tempo só criticando, amaldiçoando e exatamente, lançando mau pensamento para o meu próximo, criticando, aí às vezes a pessoa fica, poxa, minha vida é tão difícil, nada do que eu faço dá certo, tudo é com muito sacrifício, tudo é com muita dificuldade. Porque, como a Ana Luísa bem falou, retorna, é feito bumerangue. Então, se eu dificulto tanto o caminhar do meu próximo, lançando maus pensamentos e chegando ao ápice, né, de amaldiçoar, isso retorna para mim também dificuldades. E eu penso que fico me achando vítima da situação, dizendo, poxa, eu vejo os outros tudo brilhar e para mim é tudo difícil, é tudo escuridão, eu não vejo auxílio nenhum.
Né, Ana? Exatamente. Você tem toda a razão. Como isso tudo está interligado e às vezes a gente nem consegue perceber, mas está aí a doutrina para dar esse esclarecimento e a gente vê que o quão é importante a mensagem do Cristo da questão de vigiar e orar. Né? Vigiar e orar. Com isso, a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Alívio de Tim Vanessa. Em busca da direção.
após esse breve intervalo, onde eu e Ana Luísa estamos conversando sobre bênçãos e maldições. Ana, no bloco anterior a gente falou do emissor, daquele que emite tanto a bênção como a maldição, e vamos continuar um pouco com relação a esse assunto, porque é justamente aí que a gente recebe muita pergunta. Essas questões de fazer um trabalho para alguém, né? E a gente vê que a fonte geradora é o pensamento, basta a gente pensar. Só que aí chega a questão da materialização do fato, da minha intenção, que é fazer o trabalho. Às vezes eu penso que é um bem. Eu gosto, fulano está muito equivocado. O amor da vida dele sou eu. Eu vou fazer um trabalho para ele voltar para mim, porque o certo é ele estar comigo. Ou não. Realmente a intenção de fazer o mal. Não, Ana Luísa não vale nada, eu vou fazer um trabalho para ela, porque ela merece ser castigada e tal. E aí, Ana, como é que ficam essas questões de fazer trabalho? Tanto nessa intenção achando que está fazendo bem, como também na intenção realmente de fazer o mal. Exatamente. Nós na Casa Espírita, recebemos muitas pessoas que vão lá, olha, eu queria que você fizesse um trabalho para o meu marido voltar, para o meu namorado. Uma vez, uma jovem estava tendo um caso com uma pessoa casada, e ela foi pedir para a gente fazer um trabalho para que o marido largasse a mulher e ficasse com ela, né? Aí, claro que a gente explica que a gente não faz esse tipo de coisa, né? E outra coisa, a gente já tive várias informações, Andréa, por incrível que pareça, só fazendo um parênteses aqui, de elementos que já foram procurar essas pessoas que se dizem capazes de fazer isso, nós vamos já ver o que é que acontece com isso. E as pessoas uma pessoa chegou e disse assim, olha, para essa pessoa aqui, que era eu, tem muita gente aqui pedindo para acontecer uma série de coisas com ela, mas só que ninguém consegue, porque ela tem uma assistência muito boa e uma energia que não deixa ninguém se aproximar. E é aí que entra a história do trabalho. Mas antes eu vou começar com o Divaldo Franco, o nosso orador, escritor e médium espírita, e ele nos fala sobre isso que nós chamamos do mal feito, que é o trabalho. Fulano fez mal feito para mim, fulano fez macumba, fulano fez esse trabalho. O que é que ele diz? Não devemos recear o mal que, porventura, querem nos fazer, porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos. Se nos elevarmos em pensamento, através da oração e por meio da ação, nenhuma força, por mais negativa, mandada ou encontrada, pode nos realizar qualquer mal. Não obstante, se nós temos uma vida dissoluta, sensualista, vulgar e sintonizamos com os espíritos infelizes, não é necessário que ninguém os mande. Eles virão ter conosco pelo processo da sintonia. E aí o Chico Xavier, também, quando perguntado sobre a existência desse chamado trabalho, desse chamado mal feito, ele disse, se atirarmos uma bolinha de borracha de encontro à parede e havendo nela um buraco, a bolinha passará. E finalizando o proveitoso ensinamento de lei, causa e efeito, ele nos lembrou que semelhante atrai semelhante e só recebe o mal quem está no mal. Então, essa história de trabalho, ninguém tem essa força de fazer isso. O Livro dos Espíritos já nos esclarece exatamente nessa parte que a Andréa já citou no início da nossa fala. Então, o trabalho, não existe ninguém com esse poder de fazer trabalho. O que acontece é o seguinte, qualquer mal que alguém vá desejar e vai entrar em comunhão, em contato com estes espíritos, essa história do trabalho, ele não atinge aqueles que estão no nível. Vamos imaginar o João e o Pedro. O João vai fazer um trabalho para o Pedro, prejudicar o Pedro. Mas quando aquele espírito que foi convidado a ajudar aquela criatura, aquele médium, para fazer o mal para o Pedro, o que vai acontecer? Ele chega lá, o Pedro está orando, o Pedro está fazendo bem, o Pedro está com o evangelho, na vivência do evangelho. Ele não consegue alcançar, porque o Pedro vai estar nessa altura, e o espírito do mal, o mal vai estar nessa daqui. Então, ele volta para quem mandou.
Agora, se ele chegasse lá, o Pedro tivesse no mesmo nível dele, o espírito ia conseguir fazer o mal para ele. Então, qualquer essa história não existe, como diz o Divaldo, não devemos recear nada de mal que nos aconteça, se nós mantivermos o nosso pensamento, a nossa vida sempre de acordo com o Evangelho. Como Chico disse, a bolinha vai, bate na parede, não tem um buraco do nosso mal feito, da nossa vida dissoluta, sensualista, como diz o Divaldo, ou a bolinha não passa, ela volta, bota uma bala de borracha na parede, ela volta batendo em ti. Se não sair do meio, ela bate em ti de novo, sabe? Então, essa história do trabalho, na verdade, ninguém tem até como diz o Divaldo, mesmo que ninguém mande, mas se você estiver levando uma vida dessa, ninguém precisa fazer trabalho. Os próprios espíritos que não são bons, em sintonia com você, vão lhe prejudicar. Então, vai depender de você. Então, essa história de trabalho, nós temos que pensar que qualquer coisa que alguém fizer de mal para nós, se nós não estivermos na sintonia do mal, ninguém vai nos alcançar. Não há trabalho, não há macumba que é capaz de fazer, viu? Então, essa história que as pessoas ficam fazendo, tudo isso, dizendo que faz, que acontece, precisamos ter muito cuidado, porque às vezes são um processo de obsessão, um processo muito difícil e complicado para aquele que está fazendo essas questões do mal. É como aquela orientação do Cristo, Ana. O escândalo é necessário, mas ai daquele de... Por quem o escândalo vier. Porque, por exemplo, se eu tenho uma vida dissoluta, é lógico que pela lei de causa e efeito eu vou ter problemas futuros. Aí aquela pessoa que, digamos assim, que adiantou as questões da lei, faz um trabalho e me atingiu, porque eu merecia. Mas ela vai responder também pelo mal que ela fez. Então, o escândalo veio. Foi preciso. Exatamente. Porque eu precisava. Mas aí dela, porque ela foi de encontro, né, com a lei do Cristo, na lei de Deus, na verdade, fazendo o mal, porque nós estamos aqui para fazer o bem, para progredir, para crescer, para sermos perfeitos. Então, se a gente vai de contra essa lei, tem uma consequência, né? E exatamente. A gente responde por ela, justamente pelas provas e expiações que a gente muitas das vezes não se lembra, e exato. É justamente por isso aí que a gente... Andréia, falando nessa questão do trabalho do mal feito, eu poderia fazer um adendozinho bem rapidinho. Algumas pessoas que são médiums e tal, e se ligam a esse tipo de entidade, às vezes eles usam de coisas materiais, como um animal morto, como objetos, né, e tudo mais, que isso não vai adiantar nada. E porque, às vezes, aquele espírito que está ligado a ele para fazer o mal a alguém, ele pede esse tipo de objeto, porque o espírito ainda está tão ligado à matéria que ele acha que aquelas energias que saem daquele objeto, daquele animal morto, vai servir para ele. Ou seja, na verdade, isso não, mas na intenção do espírito. É por isso que muitos ainda acham de fazer esse tipo de coisa que não tem nada a ver. Quando a gente vai olhar, na verdade, como diz o Livro dos Espíritos, nada disso vale. Talismã, essas coisas todas, nada disso vai valer. Porque o que realmente gera a questão é o pensamento, é a vontade. O pensamento. E aí, Ana, agora a gente tem assunto muito com relação a essa pergunta bem aqui, porque somos de reunião mediúnica e a gente vê toda hora. Ficamos presos ao espírito que atendeu o nosso pedido? Eu pedi para fazer um trabalho, eu fiz um trabalho, e aí eu fico presa a esse espírito? Ou seja, aquele que vai fazer o trabalho chama o espírito para ajudar na execução do trabalho do mal. Muito bem. Olha, preso mesmo, a gente não vai dizer preso, mas considerando a sintonia que vamos manter com essas entidades, nós ficamos ligados com aqueles que ainda transitam pelos caminhos da maldade, que não respeitam o nosso livre-arbítrio, que eles nos intuem sentimentos negativos, sensações de mal-estar, momentos de raiva, falta de amor, entre outras atitudes desagradáveis. Por bem, isso tudo depende de nós escolher as companhias que nós queremos. Eles vão cobrar com rigor
entendeu? O pedido que foi atendido, mesmo que não tenha conseguido fazer o mal que alguém queria fazer. Principalmente quando chega do outro lado da vida. Essas pessoas que lidam com esse tipo de situação, que vivem ligados a esses espíritos que se tornam para eles escravos dentro daquilo que eles querem, na maldade que querem fazer, né? Na maldade que querem fazer, esses espíritos, quando eles chegam do outro lado da vida, eles estão lá esperando por ele, para lhes fazer grandes sofrimentos. E aí, eles estão, o que já chegou, está no campo dele, que é o mundo espiritual. E eles, então, levam aquele outro. Se ele fazia deles escravos, dominavam esses espíritos, do outro lado, eles fazem a mesma coisa. É uma pena, é muito triste, entendeu? Esse tipo de situação. Essas pessoas que ainda se prendem a esse tipo de coisa, que esse tipo de mal que querem fazer, né? Às vezes, todos sempre por dinheiro, sempre querendo ter alguma coisa. Mas eu também, às vezes, a gente faz o bem. Não. Quem usa esse tipo de coisa, o bem aparente não vale. Então, porque as entidades do bem, as boas entidades, não se prestam a atender esse tipo de pedidos que não tem nada a ver, sabe? Então, esses espíritos que atendem o pedido de quem os chama, de quem como é que se diz? Os coloca sob as suas ordens para lhes fazer o mal, para fazer o mal a outrem, eles ficam ligados exatamente, que nós podemos dizer, ficamos presos, ficamos sim, ficamos ligados, né? Ligados pela mesma sintonia que nós já estamos tendo em relação a este tipo de espírito. Sofrendo as consequências dos seus próprios atos, né, Ana? Porque exatamente. você se liga, eu falei da questão de reunião, porque a gente vê toda hora isso, muitos obsessores chegando dizendo, agora está se fazendo de bonzinho, agora está pedindo ajuda, mas quando me pediu para fazer isso, aquilo, outro, eu servi, e agora quer se livrar de mim. Então, eles estão realmente cobrando o quinhão deles, como a Ana falou, quando chega lá do outro lado, eles... E é muito sério, viu? São processos obsessivos seríssimos, de difícil ajuda, porque realmente o espírito está ligado àquela pessoa, porque ele te serviu, né? E ele se acha no direito de cobrar, porque você usou dele. Então, e o pior de tudo, porque ele tem consciência disso, então ele vai, você pensa que é só, não, eu me quitei, porque ele pediu tal coisa para fazer o trabalho, eu dei, pensa que é só isso, né, Ana? Ele, para fazer o serviço, ele pediu tais e tais coisas, exatamente. Coisa, eu dei, me quitei. Não, para ele não, ele sabe que não é só isso, ele se liga a você e vai cobrar muito mais do que isso. Então, são processos obsessivos seríssimos. Andréa, e eles ficam com muita raiva daquele que o mandou, quando eles chegam, né, no objetivo do mandato, no objetivo do que eles querem, e não tem chance de se aproximar, porque o outro está protegido, o outro vive num outro nível, eles voltam com muita raiva para aqueles que o mandou, porque eles não conseguiram fazer o que foi mandado. É como se fosse uma perda de tempo. Perdi meu tempo para fazer isso aqui e às vezes até eles são acolhidos, né? Eles são levados exatamente para ser às vezes eles são acolhidos, eles ficam muito raivosos, inclusive da gente que está no trabalho. Não pense vocês que a gente que está no trabalho está livre, não, eles ficam iradérrimos com a gente, que a gente tirou eles do intento deles e diz que vai fazer e acontecer com a gente também, só que aí a gente tem esse esclarecimento que só será possível se a gente deixar esse buraco que Chico Xavier falou na parede. Se a gente não tiver o buraco, a gente não vai ser alcançado, mas para isso não basta saber, tem que ter o trabalho, como a Ana falou, da vivência do Evangelho, da busca incessante da reforma íntima para ser digno desse auxílio do alto para a gente poder fazer frente a esses trabalhos assim de auxílio e não ser, de certa forma, atingido, porque a gente está indo de conta ao intento deles, né, Ana? Exatamente. Certa vez, uma pessoa me procurou que ele tinha ido uma pessoa dessas ciganas, né, lá no trabalho dele, e
havia pedido alguma coisa lá para ele, né? E aí, como ele não deu o que ela queria, um dinheiro lá, aquela quantia ela não queria, e ela o ameaçou, que em 15 dias a família dele ia acontecer isso, ia morrer filho, ia papá. E essa pessoa chegou, foi me procurar muito preocupado. E eu olhei para ele e disse assim, olha, faz teu evangelho, entra numa outra sintonia, porque por mais mal que ela te queira fazer, ela não vai te encontrar, sabe? Não fica com medo, e entra no evangelho, faz o evangelho, cumpre as tuas obrigações, continua amando, perdoando, entendeu? E realmente, quando passaram os 15 dias da ameaça, aí ele voltou, realmente, eu digo, pois é, e continue fazendo, porque não deixa brecha, não abre brecha. Então é isso, eles querem, pela ameaça, pelo medo, fazer com que as pessoas façam o que eles querem, né? Com isso, vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Vamos ouvir Não Temas, com Agnes Ribeiro. Eu sei, parece fácil, o jovem é pra sempre, e o tempo até parece que parou, mas nada disso importa se eu ficar parado, sem rumo, sem futuro e sem valor. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Tchutchuru, tchutchururu, tchutchuru, tchutchururu. Às vezes é difícil seguir nessa jornada. Não temas, Deus trabalha a teu favor. Afasta-te dos vícios, desiste e trabalha, vivendo e renascendo no amor. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. São tantas as complicações, dores e decepções, mas tudo tem a hora certa pra gente viver, e aprendendo novas lições, renovando as emoções. Tudo pode acontecer e a vida florescer. Não temas, jovem espírita, tens um universo a descobrir. Não temas, jovem espírita, pois há muitas vidas para evoluir. Tchutchuru, tchutchururu, tchutchuru, tchutchururu. Estamos de volta nesse papo muito importante com Ana Luísa, falando sobre bênçãos e maldições. Esses dois últimos blocos falamos do emissor, daquele que pratica a ação de amaldiçoar e abençoar o seu próximo. Agora, Ana, vamos falar daquele que recebe, para quem a gente está lançando. E aí, eu vou usar justamente a questão do Livro dos Espíritos, a questão 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? A gente vai mostrar, vai ver o que o próprio Livro dos Espíritos nos coloca dentro dessa questão, da questão 557, bênçãos e maldições, né? Que ele nos dá uma explicação, os Espíritos nos dão uma explicação muito interessante, que é bom a gente refletir, né? Vamos lembrar, os Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, eles dizem, Deus não ouve uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos.
Nós já viemos falando isso há muito tempo. Antes, do outro bloco, da questão do emissor, a gente já falou mais ou menos isso. Como temos as tendências opostas, continua a resposta, do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de provas para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda de justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a merece. Estas são as respostas que os espíritos diz. Portanto, fica bem claro que por mais que haja a possibilidade de uma pessoa evocar espíritos para prejudicar outra, nós podemos sempre combater o mal pela ação de quê? Da nossa vontade. A atuação do bem e do mal em nossas vidas vão depender de quê? Da sintonia mental que nós possuímos e vivenciamos. A onda magnética enviada por outros à vida de alguém, podendo ser boa ou má, provavelmente vai ter um resultado positivo ou negativo, quanto maior for essa sintonia. Então, nós estamos sujeitos à influência espiritual, tanto nos pensamentos como em nossos atos. Sabemos também que existem espíritos ainda pouco evoluídos moralmente, e que fazem o mal simplesmente por ainda estarem numa situação de inferioridade. Então, a bênção vai atrair o bem, mas não atrai para quem não merece, diz o Livro dos Espíritos, a questão que a gente viu, na questão 557, assim também como o mal, que não vai atingir aquele que não esteja precisando passar por esse momento de prova. Tá? Então, Deus não permite nada que não esteja de acordo com as suas próprias leis. Ele permite que alguém sofra alguma coisa para que ele aprenda, para que ele, como uma resposta às suas atitudes, ao seu comportamento. Se ele não merecer, nada vai acontecer. Porque é aquela história, né, Ana? A gente tem 2 meses de aprender, pelo amor Exatamente. E pela dor. Se a gente não aprender pelo amor, vai aprender pela dor, justamente pelas dificuldades da expiação e da prova, que uma situação dessa se serve para que a justiça divina se faça. Mas, como a gente falou, ai daquele que foi motivo de escândalo, né? Então, exatamente. Respeitando leis que são perfeitas e que interessante, né, Ana? Parece uma teia, não existe uma coisa só. Elas se entrelaçam, porque uma vai justificando, vai validando a outra, né? Tudo se interliga, né? Por um processo que às vezes a gente não sabe como, mas o universo ele vai fazendo essa teia que você faz, e nós é que temos que ter o cuidado, né? De estudar, de se estudar e buscar se corrigir na caminhada. E aí, Ana, como esse processo se dá, você até meio que falou, mas vamos reforçar essa questão de como é então que essa bênção vai chegar a mim e se fazer presente, assim como a maldição, né? Vamos só fechar essa ideia. Aqui eu vou chamar o nosso Herculano Pires, no livro Obsessão e Passe, quando ele diz: você é um ser humano adulto e consciente, responsável pelo seu comportamento. Controle as suas ideias, rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores, estimule as suas tendências boas e repila as más. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Mais adiante ele diz: aprenda a se controlar em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Experimente o seu poder e verá que ele é maior do que você pensa. Então, a gente vai lembrar o que nós respondemos lá no início. Tudo isso, como é que isso se dá? Essa questão de atingir ou não atingir. Vai a questão da sintonia vibratória.
Então, quando alguém tem pensamentos inferiores, espíritos que se afinam com estes são atraídos, claro. Então, é pelo pensamento que nós atraímos aqueles que simpatizam com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, né? E as nossas inclinações, sabe? Então, da mesma forma como os espíritos elevados podem nos inspirar e nos aconselhar, os espíritos sofredores podem também influenciar esses nossos pensamentos com sugestões infelizes, né? Levar você já tem a tendência do álcool, eles intuem você a tomar, a beber, né? Então, as sugestões pessimistas e vão fazendo a gente nutrir também sentimento negativo. E se aproveitam de tudo aquilo que pensamos e sentimos, por provocar, por exemplo, assim, para provocar nossa raiva, a nosso sentimento de culpa, o desentendimento variados. Então, como é que se dá lá essa questão da atrair o bem ou o mal para aquele, para quem é lançado? Exatamente, é pela sintonia. É só mudar a sintonia, mudar os pensamentos e a gente vai perceber que a gente se livra de todos esses maus. E nada disso, vamos tornar a lembrar. Deus não permite se não precisarmos ter que passar por isso no caso das maldições e se nós não tivermos mérito para receber as bênçãos no caso das bênçãos. Interessante, Ana, que essa questão da sintonia, que a gente percebe isso muito no dia a dia se a gente parar e se aperceber. Se eu estou pensando em, como você citou, beber. Vem todo jeito, tá calor, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo, você precisa relaxar, não sei o quê. Vem sempre dando as sugestões, porque a gente se sintoniza e vê. Da mesma forma, a pessoa que está passando por dificuldade, em algum momento ela pensa em se matar, vem ideia de tudo quanto é jeito de como ela fazer isso para poder ela realmente fazer. Por quê? Porque eu me sintonizei. Da mesma forma, se eu buscar me acalmar numa prece e estou numa situação de grande dificuldade e me elevar, buscar essa lucidez, as sugestões também vão vir para poder eu sair dessa dificuldade, porque eu estou me sintonizando com o bem, eu abri aquele leque de possibilidade para sair da dificuldade. Então, tudo está, a fonte geratriz de tudo está realmente, como Herculano foi perfeito, e nós somos o total responsável de tudo que nos acontece, porque a gente vai alimentar. Qual dos dois que a gente vai alimentar? Aquela história antiga, né, dos dois cachorros. Qual cachorro que eu vou alimentar? O do bem ou do mal? Qual que eu vou alimentar? Então, a responsabilidade, de fato, ele foi perfeito. Exatamente. E é nossa. Porque, principalmente, se você está com ideação suicida, não pense que é bom, que isso vai aliviar sua dor. Nunca pense isso. Porque, na hora que você começa a colocar essa ideia, chove daqueles irmãozinhos que querem ver a sua queda. Então, quando algum pensamento desse chega, você se lembra, não há dor maior que você vai encontrar do outro lado do que a perceber que não se matou, porque ninguém se mata, só o corpo, e você apenas assumiu mais débito, mais sofrimento. Portanto, quando um pensamento desse entrar, por favor, você ore, pega o evangelho e vá orar, vá mudar o seu pensamento, pense em coisas boas, pense que tudo passa. E isso que sofrimento de você está hoje, amanhã ele já passou também. Aí, se você sozinho não conseguir, buscar ajuda, porque às vezes as pessoas ficam dizendo, é falta de Deus, é falta de aquilo. Não, gente. Existe questões neurotransmissoras, a pessoa tem que buscar ajuda, busca um psiquiatra, exatamente, busca um psicólogo, busca a medicina para te ajudar a sair dessa dificuldade, e sim, o auxílio do evangelho, o trabalho no bem, para você poder sair. É um conjunto, não é só uma coisa isolada que vai resolver o seu problema, nessas questões que a gente está falando, que é um mal hoje está muito visível, né, Ana? Porque sempre existiu, mas hoje está bastante visível, a gente está tendo muita notícia, infelizmente até de crianças. Então, buscar realmente o auxílio nos dois campos, tanto material quanto espiritual, para que em conjunto saia dessa situação. E às vezes se romantiza, né, Ana? Essas questões de depressão e tal, e não é, gente, não é só uma coisa que resolve, nem só outra, é um conjunto de atitudes, é pedir socorro e para poder, de fato, sair dessa situação.
Com isso, aí eu te peço, Ana, para a gente encerrar, de alguma forma nós que estamos recebendo, temos responsabilidade tanto por ter sido abençoado, como ter sido amaldiçoado. A gente tem responsabilidade ou a gente é apenas agraciado ou vítima de alguém? Claro que nós temos a responsabilidade, porque o responsável por tudo, por todos os acontecimentos, somos nós mesmos, pelo nosso pensamento, é o nosso pensamento. Então, tanto as bênçãos como as maldições são forças mentais, que se concentram o quê? Na mente, pela força do sentimento. E elas são emitidas em direção àqueles que propomos ser o alvo das nossas intenções, ou para abençoar ou para amaldiçoar. Então, se nós levamos a nossa vida praticando bem, mantendo os pensamentos elevados, orando sempre, nós podemos receber as bênçãos que nos enviam e não seremos atingidos pelas maldições que alguém queira enviar para nós, pois não há campo de sintonia. Então, nós somos responsáveis pelas bênçãos. Para eu receber as bênçãos, eu preciso estar pronto com os meus sentimentos elevados, com os meus pensamentos elevados, com as minhas atitudes elevadas. Eu preciso estar assim para eu poder ser agraciado pelas bênçãos. E eu, para deixar de ser vítima, preciso de tudo isso para evitar eu ter sintonia com aqueles que podem me prejudicar. Como diz o Chico, se a parede não tem o buraquinho por onde a bola passar, ela vai bater e voltar. Então, o homem, ele deve esquecer essa questão das maldições, esses atos que nascem nas mentes enfermiças, nas mentes doentes, e vão causando mais perturbação em quem amaldiçoa, em quem deseja o mal, não é? Do que até a própria vítima, né? Que a gente, na verdade, ninguém é vítima aqui. Então, receber tanto bênção quanto a bênção ou maldição vai depender da nossa vibração para o bem ou para o mal. Então, nós somos responsáveis. Mas estão querendo me fazer mal. Se querem me fazer mal, o que é que eu fiz para alguém me desejar o mal? Se na minha consciência nada tem, mas dentro de uma consciência, de um processo realmente de varredura sincera. Não adianta a gente achar que a gente é bonzinho. Não, vamos ser honestos. O que é que eu tenho feito de mal para merecer isso? A gente tem sempre que lembrar. Eu sempre me lembro assim, na hora que me dá uma dor na perna, uma dor na cabeça, o que é que eu fiz hoje que já me mexeu com o problema do meu corpo? O que é que eu fiz? Aí a gente começa a fazer uma análise. O que foi? Eu me zanguei? Eu me chateei? Porque as doenças, todos os nossos problemas, não vêm de fora para dentro, vêm de dentro para fora. Começa no espírito. Então, começa o nosso pensamento, tudo aquilo que a gente quer. Então, assim, essa responsabilidade é nossa. Nós não somos vítimas e nem somos aqueles que devemos ser agraciados só pela bondade. Não, é preciso a gente merecer. Merecer para receber bênçãos e fazer de tudo para evitar que nós sejamos prejudicados. Então, só depende de nós, a responsabilidade é nossa. Verdade. Com isso, vamos usar mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Bem Viver com a banda Nova Luz. Gentileza é dar um sorriso com a pureza de quem granjeia amigos, superar barreiras é crescer com a vitória e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo
vencer com a vitória e as lições inteiras ficarem na memória. Quem se ocupa ao estender a mão não se oculta e afasta a solidão. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. Viver é ter coragem de a si mesmo vencer, conquistando a passagem para um novo amanhecer. E nessa viagem, depois que o sol nascer, levando na bagagem o amor plantado no ser. Voltamos, onde na nossa roda de conversa trabalhamos o tema bênçãos e maldições. Então, Aninha, para a gente encerrar o tema, eu peço para que você faça as considerações finais dele, falar aquilo que você acha que a gente não conseguiu terminar sobre o assunto. Sim, fazer as considerações finais e... Falar da sua casa espírita. Ah, tá. Bom, ora, então nós vamos observar que os espíritos sofredores, eles podem nos influenciar, dificultar a nossa vida de várias formas, mas nada disso tem a ver com bruxaria, sabe? Não tem nada a ver com bruxaria. E daí vamos dar um exemplo. Muita gente diz assim, todos são os espíritos que mexem, a pessoa está aqui, não sai do celular, bota a comida no fogo, e fica no celular o tempo todo e esquece da comida, a comida queima. Aí ela vai, hoje, menino, os espíritos estão me atentando. Espírito não, é você mesma que não teve o cuidado. Então todas essas pessoas ficam achando que estão me fazendo mal. Então, alguém está me jogando bruxaria, alguém está fazendo mal feito. Nada disso. Os espíritos inferiores, né? Os espíritos inferiores, os sofredores, eles vão nos influenciar, vão dificultar a nossa vida, mas não tem nada a ver com a história de bruxaria. Então, nós devemos estar sempre atentos, vigiar, orar, e aí a importância do estudo da doutrina espírita para que a gente possa aprender, compreender, entender tudo isso e seguir um outro caminho. Então, porque o espiritismo vai nos ensinando que a influência a influência dos desencarnados em nossa vida é muito grande. Eles chegam a dizer que, em muitos casos, são eles que nos dirigem, tá? Então, seja ela de espíritos inferiores, nos induzindo ao mal, seja os espíritos superiores que nos auxiliam em nome de Jesus e nos mostram os caminhos do bem, do amor e do perdão a ter atitudes, né? A ter atitudes positivas e coragem para enfrentar as dificuldades. Como também nos fazem ver as nossas imperfeições e os meios também de corrigir aqueles que são bons. Então, eles nos conduzem, os bons respeitam o nosso livre-arbítrio. São aqueles anjos que o Pai coloca ao nosso lado para nos ajudar, gente. E é a eles que nós devemos pedir auxílio. Bom, para nos livrarmos de tal situação, favorecendo esse amparo divino, é preciso que façamos a nossa parte, mudando a sintonia dos nossos pensamentos, mudando a nossa conduta, os nossos atos, de forma radical e séria, principalmente se a situação já se encontra insustentável. Vamos nos manter em vigilância no pensamento, no falar e no agir. Então, nós precisamos
orar. Vamos orar, né? Vamos orar, porque a prece nos leva a nos fortalecer, né? Nos leva a nos fortalecer, a ficarmos mais fortes. Então, vamos lá. Não é a prece decorada, Pai Nosso, Ave Maria. Não, é aquela prece em que nós entramos em contato com o alto. Portanto, as influências negativas, elas devem ser repelidas, elas devem ser colocadas longe de nós. Fazendo como? Mudando os nossos pensamentos. Então, os pensamentos positivos vão dando essa energia positiva sobre tudo que nós queremos. Nós somos capazes de alterar a nossa vida para melhor, mantendo essas energias com ações no bem, amor no coração, né? E muita vontade de vencer, tá? Trazendo sempre o Cristo para dentro de nós, para dentro do nosso lar. Então, fazendo o bem, fazendo a caridade. Então, aí a gente fecha. É bom nos certificarmos de que os maus são sempre amaldiçoados por si mesmos. Não precisam ninguém amaldiçoar. Eles são amaldiçoados por si mesmos, pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos de ódio e tudo mais. Enquanto os bons são abençoados pela vida no bem. Então, o espírita deve cada vez mais confiar em Deus, na sua justiça, entregando-se ao serviço da caridade, que salva a todos. Lembra? Fora da caridade não há salvação. A todos aqueles que praticam, quando o amor serve de veículo para a sua ação benfeitora. Portanto, tudo depende de nós. Como a música, né? Depende de nós. Nós é que vamos ser responsáveis pela melhora ou pela piora. E a nossa casa espírita é a Sociedade de Estudo Espírita Ismael, a casa que nós frequentamos já há muitos anos, a casa que me acolheu quando eu ainda buscava me livrar de um processo obsessivo, a casa que me abriu as portas que eu procurei primeiro e encontrei o refúgio, o acolhimento, e já estamos lá há mais de 30 anos, no trabalho, ajudando, fazendo o que podemos. Embora nós sejamos parceiros de todas as outras casas espíritas, quando nós estamos lá nas palestras, preferindo encontros, etc. Né? Então, a Sociedade de Estudo Espírita Ismael já está com seus trabalhos de quinta-feira, às 19h30, palestra pública já presencial, com todos os cuidados, é claro, e já está com seus estudos, né? Na terça-feira, com a educação dos sentimentos, já está na quarta-feira com o projeto Caminhos, ainda por enquanto atendendo aqueles que chegam e principalmente para os trabalhadores dentro da área de estudo. Também sempre tem gente lá para fazer o atendimento fraterno daqueles que estão buscando o consolo, né? Então, a Sociedade de Estudos Espírita Ismael, ela funciona no mesmo prédio onde funciona a Federação Espírita do Maranhão e o Centro Espírita Maranhense, na Rua de Santaninha, 112, sabe? Ele tem sua livraria e mantém os seus trabalhos. Ainda não estamos na reunião mediúnica, até mesmo pelo processo, pelas questões da pandemia. Mas nós fazemos, no horário da reunião mediúnica, aos domingos e na segunda-feira, nós fazemos a vibração, né? Nós fazemos a vibração pelo Skype, estamos sempre presentes fazendo estudo e fazendo a leitura, né? No horário destas reuniões. E o importante é que a gente continua sempre firme no trabalho do amor. A Ismael faz um trabalho com as idosas no sábado, maravilhoso, um trabalho de assistência, um trabalho de acompanhamento, e elas ganham cesta básica, elas têm o seu lanche, e há um atendimento muito grande pelos companheiros, né? Pelos diretores da casa, né? O nosso presidente agora continua o Ronaldo, mas esse trabalho das idosas, ele está lá do lado da Emília, que já foi presidente da casa, e tem vários irmãos que estão lá, sabe, ajudando para que as nossas idosas tenham sempre um pouco de conforto, e todo sábado, né, lá na casa, já começou elas irem lá, e assim
nós vamos fazendo o trabalho. O importante é que a casa está sempre aberta para aquele que queira buscar a orientação e o consolo que a doutrina espírita nos dá. Aí, só complementando a Ana, quem também voltou foi a evangelização de bebês, crianças, jovens e adolescentes. Já voltou a evangelização, que Rosalina está à frente desse trabalho, sempre com muito amor, e que está todo mundo voltando, né? Começou um pouquinho, mas todo mundo exatamente. Boca a boca sabendo que o trabalho voltou, e a evangelização está lá para acolher essas crianças que perderam bastante da convivência nessa questão de pandemia, né, Ana? E aí voltar a conviver no ambiente maravilhoso do Centro Espírita para continuar os estudos da evangelização. E é um trabalho maravilhoso esse trabalho da evangelização feito pela nossa irmã Rosalina, principalmente a evangelização de bebês, que foi assim, vamos dizer assim, a Ismael, ela desenvolve esse trabalho com muito carinho e muito interessante mesmo, viu? Ana, quem quiser, eu já assisti, é interessante quanto as crianças, a gente pensar que de bebê, eles participam, eles não são só passivos, não, é muito interessante, só vendo mesmo para sentir o trabalho, o efeito do trabalho nos bebês, e gestantes também, viu? Gestante participa da evangelização de bebês, porque o bebê está lá, participa também, já começa a ser evangelizado no ventre. Quer coisa melhor? Né, Ana? Principalmente para os pais. Sim. Não basta dizer a evangelização, tem que também. Eu acho que, Ana, vamos dar a sugestão de mudar a evangelização da família, porque não tem como ser um processo só a criança, a família tem que estar envolvida no trabalho, porque o ato de educar-se para educar. Né? Isso. Com isso, a gente encerra o nosso programa, que foi maravilhoso, minha amiga, eu só tenho a agradecer você ter topado participar para a gente trabalhar esse tema, que fomenta muito, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, porque é algo ainda bastante presente, né, essas questões, e eu te agradeço muito a sua disponibilidade de nos ajudar a levar esse esclarecimento de maneira tão leve e fácil para todos nós entendermos. Eu é que agradeço, minha irmã, a oportunidade de a gente poder fazer o trabalho. Continuamos sempre à disposição, continuamos sempre aqui fazendo aquilo que nos é possível dentro dessa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que eu digo sempre assim, eu entrei pela dor na doutrina espírita e hoje eu estou pelo amor. Essa doutrina que nos salva. A mim, ela me salvou de muitas coisas. Essa doutrina maravilhosa que é o Consolador, a doutrina espírita. Verdade. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigada pela oportunidade de permitir que a gente entre no celular todo sábado pela web rádio e pela internet, disponível a qualquer dia, a qualquer momento, onde você pode estar assistindo o nosso programa e compartilhando com aqueles seus amigos que necessitam saber desses ensinamentos que a gente busca trazer. Mas você já sabe, o programa acabou. A web rádio está no ar, 24 horas no ar, todos os dias da semana, com música, programas de estudo, programas das obras básicas, para a gente poder, junto, aprender mais e seguir um caminho seguro nas nossas vidas. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?